Olá, estamos aqui para mais um Momunes em Preto e Branco. Um novo episódio que vai tratar de um assunto que todos nós no Momunes estamos comemorando. É motivo de celebração. É um curso de capacitação que há anos que a Mazé sonha com isso. Mazé, Cláudia, Cíntia, toda a diretoria, toda a equipe, na verdade, envolvida com o Momunes, sonha com isso pelo significado, pela importância que ele tem, pelos desdobramentos e pelos resultados esperados com isso. E uma parceria, assim, fantástica. Eu não vou adiantar, não. Quem vai contar sobre isso, quem vai falar é Cláudia Lima, coordenadora do projeto pelo lado do Momunes, comemorando muito, né, Cláudia? Exatamente, Ângela. Era um sonho da minha mãe, né, a nossa fundadora, Sim. que era fazer essa capacitação. Não só para quem trabalha no Momunes, para quem trabalha nos nossos projetos, mas levar isso para toda a comunidade sorocabana. Exatamente. Então, é uma vitória. E participar desse projeto pioneiro, né, piloto ainda da Fundação Banco do Brasil, é mais emocionante ainda. Aí que tá, na parceria. É mais emocionante parceria, ainda. Quem é? Banco do Brasil, gente. E essa capacitação, ela tem todas as características de uma pós-graduação. Exatamente. Foi um edital, né, lançado ano passado pelo Banco do Brasil, pela conte Fundação. A história de como começou. Isso, um edital que foi lançado pela Fundação Banco do Brasil em 2024. E nós participamos e fomos uma das 8 organizações selecionadas, se não me engano, né? Salvo engano, foram 8 organizações selecionadas no Brasil. Tá. E o Momunes nível nacional. Uhum. E o Momunes em Sorocaba foi um dos escolhidos, um dos projetos escolhidos, justamente pelo porte do projeto. E a importância, né, do projeto. Então, mas aí o Banco do Brasil focou nesse tema porque esse edital, ele abriu com base no quê e que o Momunes entrou? Na verdade, o Banco do Brasil quer trabalhar o empoderamento feminino negro. Tá. Né? Então, nós juntamos as duas coisas. Através da importância da mulher na questão da divulgação, da preservação da ancestralidade, né? Que a mulher tem um papel fundamental nisso, nós juntamos as duas coisas. Vamos trabalhar o empoderamento de mulheres educadoras, né? Que vão levar essa mensagem adiante. Também apoiada na legislação. Sim. Né, que tem a Lei 10.639, né, que esse ano comemora 22 anos de existência da lei e ela não está ainda amplamente divulgada e muito menos implementada. Isso que nós conversávamos num dos episódios, falando exatamente, quer dizer, 22 anos depois de luta, de trabalho, de ir atrás. Porque esse trabalho, não a capacitação propriamente dita, mas o resultado que se espera com a capacitação, você já coordena nas creches, na educação, com relação às crianças. Claro, numa escala muito menor do que a pretendida, mas é o máximo que é possível fazer hoje. Na verdade, o Momunes já faz esse trabalho na educação pública, né, em Sorocaba, muito antes da lei. Sim. A lei é de 2003. O Momunes já realiza esse trabalho desde 1997. Quer dizer, logo que foi criado, na verdade. Né? Então, o Momunes foi criado justamente para fazer isso, através da educação, né? Na época, as mulheres negras, enquanto coral, iam para as escolas públicas levar a cultura afro-brasileira através dos cânticos, trazia um pouco da história, né, africana, contar a verdadeira história. Então, o Momunes já fazia isso de maneira voluntária, né, nas escolas públicas municipais, desde 97. Quando veio a lei... Além das escolas, não interrompendo você, mas o coral se apresentava em todos os eventos, se apresentava em praça. Eu conheci o coral. Empresas. Quando você vê a abertura do nosso podcast, então são as mulheres ali que estão cantando, todas elas com o figurino adequado. Era muito lindo, né? E a maioria desse grupo de mulheres eram professoras. Sim. Né? Professoras, inclusive, da rede pública, que faziam esse trabalho nas escolas de educação básica, né, sorocabana. E aí, agora, quando
apareceu a gestão compartilhada no poder público, foi uma outra oportunidade que nós tivemos de poder levar essa expertise que a gente tem, né, para dentro das escolas. E desde então a gente também vem observando a dificuldade dos educadores, não só os professores, mas de todo mundo que trabalha, né, todo servidor da educação, e não sabe muito bem como falar, como fazer, o que apresenta, o que pode, o que não pode, né? Porque cai muito, porque cai muito na questão pessoal. Tem gente que não entende muito bem por que tem que falar exclusivamente da questão afro-brasileira, mas não é só afro-brasileira. É a indígena também, que a lei em 2008, ela teve um upgrade, que foi uma atualização que incluiu a indígena também. Então, é afro-brasileiro e indígena. Minha neta estava dizendo um dia desses, aqui, esse final de semana que a gente esteve junto, vovó, não se fala mais que é índio. Fala que ele é indígena. E aí estava contando todo... Ou seja, e é isso que você se refere. Existe uma razão do porquê dessa mudança. E é uma questão meio óbvia, porque contar a história do Brasil é contar a história a partir dos povos originários. Claro. Sim. Né? Então, esse é o sentido. Você não pode contar dos portugueses que vieram para cá, porque tinha gente. Porque já existia, claro. O Brasil já existia. Né? Então, essa que é a grande questão. E neste projeto da Fundação Banco do Brasil, a gente está pensando em trabalhar justamente isso. Então, o que a gente está pensando em fazer? Fazer essa capacitação, desenvolver materiais, ferramentas didáticas, tudo que a gente pode contribuir para que os profissionais da educação tenham o mínimo de... Adquirir um conhecimento, né? Letramento racial, para que possa desenvolver isso na escola. Dificuldade. Sem dificuldade. E com propriedade. Você sente alguma dificuldade hoje na prática dessa falta de conhecimento? Não vou dizer... Na verdade, assim, acaba sendo ignorância no bom sentido. É pelo desconhecimento. Você sente alguma coisa assim na prática? Total desconhecimento das pessoas com relação a essa necessidade e esse conteúdo. Porque, na verdade, esse conteúdo, para nós, tinha que ter sido trabalhado na formação do profissional da educação. Né? Então, ele já deveria ter adquirido esse conhecimento desde 2003, quando se tornou obrigatório. Os cursos de pedagogia, as licenciaturas todas, né, deveriam já incluir essa disciplina, esse conteúdo no seu currículo, para que os profissionais saíssem... Tem um vácuo bastante grande. Exatamente. E a gente percebe hoje que não são todas as licenciaturas, né, os cursos da área de educação que têm essa especificidade no currículo. Então, a gente tem que fazer isso por fora, tem que aprender isso de alguma outra forma. Existem hoje no Brasil vários cursos, né, de pós-graduação, de especialização em relações étnico-raciais. E o Momunis esse ano vai fazer, né, agora desse ano para o ano que vem, que é um curso aí que vai durar mais ou menos uns 8 meses, né, de aulas mesmo, de atividade. A gente pretende trazer esse conteúdo. Quanto tempo desde o início para o projeto ser aprovado e a gente colocar assim em prática, né? Prática, sim. Tem mais de um ano que a gente vem trabalhando com a Fundação, né, Banco do Brasil, né, a apresentação do projeto, alterações, né, atualizações que foram feitas. Então, já tem mais de um ano que a gente vem trabalhando nesse projeto. E agora que ele já está em andamento, né? Ele agora de julho, mais ou menos maio, junho do ano que vem. A capacitação, esse curso não saiu do nada, né? Não. Aí coloca no papel, o porquê e o banco, nos mínimos detalhes, ele quer saber exatamente para aprovar algo que vai funcionar. Até porque, pelo que nós acompanhamos, né, temos acompanhado, é um edital piloto do Banco do Brasil também. Então, estamos todos no mesmo momento, na expectativa de que tudo corra bem, porque eles vão estender, eu acredito isso para outros anos, alguma coisa assim. Tá todo mundo trabalhando muito. Bastante. Para que dê certo. Falando agora sobre o projeto, como é que sobre a estruturação do projeto. O início,
qual a previsão, inscrição. Então, como isso vai ser desenvolvido? Ao longo deste ano... Dá licença, porque só esta é a primeira vez que a gente está falando sobre o projeto. Trazendo, assim, em primeira mão para você. Mas nós vamos falar durante muito tempo a questão para divulgar, para inscrição, como é que vai ser. Hoje a gente vai falar de maneira geral, contando todas as etapas. Mas a gente vai voltar e vai insistir, tanto que nós vamos dar uma mudadinha no Mamures em Preto e Branco para o nome do projeto. Mulheres em Preto e Branco. Exatamente. É um projeto de 12 meses, né, que começou exatamente mês passado, em junho. Então, agora a gente está na fase justamente de divulgação. Né? É a época que a gente vai divulgar a data de inscrição, quando começa, que provavelmente vai ser ainda agosto, né? Tá mais ou menos aí o assim. mês de agosto a gente vai ficar todo ele aberto para inscrição. E em setembro é que tem a primeira aula, né? Que tem o primeiro período, vai ser um curso de praticamente 9 meses, 9 meses, incluindo no último mês, né, que é o 9º, é a formação. Né? Desse curso vai sair um TCC, né, que é comum, a gente vai fazer esse trabalho de conclusão de curso, e ele vai ser uma vez por um final de semana, sexta, sábado, por mês. Mensal, tá. Vai ser mensal. Cada mês vai ser a apresentação de um tema, né? A gente vai apresentar. Nós vamos apresentar futuramente o conteúdo programático, né? No momento da inscrição já vamos ter, né? Para apresentar o conteúdo que vai ser trabalhado durante esses 8, 9 meses. E é isso. Serão professores brilhantes, pessoas relevantes, pessoas que sabem, né, que sabem do que estão falando. Sabem do que estão falando. Exatamente, vai ser muito bom. Então, aí eu gostaria que vamos falar agora sobre os módulos. O que a gente vai ter para dar uma pincelada nisso e que você puder adiantar. Posso adiantar que a gente tem alguns módulos que a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a conscientização e o letramento racial, vamos trabalhar estímulo, né, a produção de conhecimento, porque tem muita coisa publicada já temos muito conteúdo que não é divulgado, que as pessoas não conhecem, né? Tem muitos livros didáticos, inclusive, que a gente pode aproveitar para trabalhar. Isso tudo já existe, está no mercado. Isso tudo já existe, está no mercado. Não tem o aproveitamento pela falta de conhecimento. Não. Tem muito conteúdo, tem muita ferramenta didática, inclusive, para trabalhar. Nós mesmo, nas escolas que o Mamunes faz a gestão, a gente desenvolveu algumas, né, ferramentas, porque assim, o foco disso são os profissionais da educação, né? Para além de você ensinar para um aluno o conteúdo, o professor tem que ter esse conhecimento. Ele tem que ter a clareza do que ele vai estar falando, ter a propriedade para falar. Então, a gente tem que desenvolver, e o foco desse projeto é justamente esse, é o profissional da educação, né? Então, a gente tem que fortalecer a identidade étnica dele, né? O protagonismo. Ele saber qual é o papel dele no mundo. Exatamente. É o tal pertencimento. Né? Exatamente. Porque a hora que todos você os módulos são para isso. Vamos ter, inclusive, ao longo desse trabalho, uma esquete, né? Um trabalho artístico mesmo, né? De performance, as pessoas, onde a gente vai apresentar situações, né? Onde o racismo se apresenta, o desconhecimento racial, né? A gente vai ter, inclusive, esse momento de trabalhar a performance mesmo da pessoa, do profissional, na relação, como ele vai intervir numa situação, por exemplo, que ele encontre na escola de dificuldade desse conteúdo ser apresentado. Então, vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Tem assim, estou vendo aqui na atividade 4, são as relações étnico-raciais que você comentou, no ensino de anatomia humana e segurança alimentar. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso é uma novidade, eu acho que não se fala, né, muito. Que a origem, muitas vezes, da discriminação racial, ela vem sobre uma ótica que se tinha, né, que o negro era inferior, inclusive na questão
de anatomia, né? Que isso vai ser trabalhado também como um conteúdo para explicar toda essa história, de onde vem isso, né? Onde a ciência, né, nos diferencia ou não, né, enquanto seres humanos, para justificar essa diferença. Essa diferença, isso, exatamente. Sim, não deixa. Né? E além da anatomia humana, tem a questão da alimentação também, né, que é um conteúdo de ancestralidade também, né? Parece que não, mas a alimentação, ela é cultural. Né? De onde vem a cultura do paladar brasileiro? De onde vem a nossa formação alimentar, né? Os alimentos, a cultura alimentar que a gente tem no Brasil. Então, nós vamos abordar todas as áreas para que as pessoas não tenham dificuldade, não aleguem desconhecimento para poder falar. Não, e falando nisso, é uma coisa, né? A gente aprende na história, quando você está no bancos escolares, vamos dizer assim, que o negro, ele contribuiu com a formação do Brasil, o negro e o indígena. Principalmente o negro, que a atuação é mais forte por N motivos. Então, o que acontece? Na verdade, se a gente for analisar, e uma vez eu estava lendo a respeito disso, não é uma contribuição, é uma formação. É uma formação. Porque contribuição, você está lá, contribuição a gente tem dos italianos, dos espanhóis, a gente tem dos japoneses, dos imigrantes, a gente tem uma contribuição geral, porque as pessoas foram agregando valores. Mas o Brasil formou com essas etnias todas. Exatamente. É a então, formação. Não é uma contribuição, não. É uma formação. E essa questão alimentar, cultural, veja a delícia, né, da feijoada, exatamente. Por exemplo. Tem a questão jurídica também, né? Tem toda a legislação, desde que o Brasil é Brasil, como a legislação, né, como a constituição jurídica, política e jurídica do país contribuiu, isso sim, contribuiu para que essa segregação permanecesse até hoje. Né? Isso foi uma contribuição. Isso foi. Na verdade. Então, tudo isso. A gente tem mais. Agora vamos para o 5. Educar para não discriminar. Eu acho que esse é o grande foco, né? É o foco da questão. Que a mudança para nós vem através da educação. Não vem de outra maneira. É através da educação que as pessoas vão entender, né, esse contexto para poder mudar. E o ponto de partida ideal as crianças, né? Porque você veja quantas campanhas educativas trouxeram resultado. A questão de fumar, a questão do cigarro, jogar coisa na rua. As crianças falando, ou seja, o ponto de partida tem que ser a educação. Não tem outra forma. Eu falo que eu considero assim, se você for pensar em termos de país, em termos de organização, eu coloco a educação nos 10 primeiros lugares, porque depois dela você consegue trabalhar todos os outros conceitos. Então, as crianças, não joguem papel na rua, não joguem latinha na rua, não fume aqui. Ou seja, então, esse trabalho é importantíssimo, se você conhecer, né, Cláudia, deixar assim o convite. Assim, são campanhas completamente diferentes. Sim, mas elas são campanhas mas começam da educação, na primeira infância, principalmente. Exatamente. Começa daí. A primeira infância, ela é mais importante, por quê? Porque a criança, ela fala por ela mesma, mas ela tem muito da participação da família, né? Então, você consegue agregar muito mais pessoas. Daí a importância, né, de você começar isso com educadoras, porque as educadoras vão levar para quem? Para o público, começando no público infantil. Então, é um crescente e que se busca, quando eu falei no início, o que se espera é realmente a transformação. Né? Exato. É o aprendizado para que não se cometa...
Na verdade, isso daí vai facilitar muito a vida de quem ensina, de quem está em contato. Essa é a nossa intenção, Exato. né? Facilitar para que os educadores consigam trabalhar essa questão de relações étnico-raciais nas escolas com tranquilidade. Que não seja algo que a pessoa tenha que trabalhar ou pensar ser algo extraordinário. Não é, tem que fazer parte da rotina Não, e são da escola. dificuldades que você provavelmente, como coordenadora, como gestora da educação, da parte educacional do Momunis, como gestora, que você sente quando você vai admitir professores, coordenadores, diretores, auxiliares nas escolas. Porque tem que passar todo esse treinamento. Exatamente. Hoje nós estamos somente com 2 escolas. Então, nas escolas que a gente faz essa gestão, desde que a gente começou em 2019, nós também fomos crescendo, né? Nós pensávamos de uma forma e fomos evoluindo para que esse entendimento ficasse mais claro. Hoje já é muito mais natural, né? Inclusive, algumas pessoas que a equipe que a gente tem hoje é uma equipe que já está há um bom tempo com a gente. Então, para a gente é muito mais fácil. É mais natural. E as pessoas que chegam, que são novas, que vêm para trabalhar mais recentemente, elas já vêm, muitas delas, com esse conhecimento. Elas já sabem que a gente tem uma preocupação com essa questão. Né? Então já é mais forte. Isso. Que ele é seguido. Que a mesmo inclusão assim é trabalhada de uma maneira muito fortalecida. Tem toda a dificuldade, lógico, de uma realidade de educação, né, que a gente enfrenta hoje. Tem toda a realidade, mas a gente tem sempre, sem esquecer, esse recorte. Né? Tudo que a gente faz tem o recorte étnico-racial. Sim. Né? Em todas as atividades, desde a hora de comer, na hora de dormir, na hora de brincar, na hora de pensar a escola, de pensar nas atividades, o recorte racial está dentro. Tem que ter. Tem que ter, não tem outra forma. E, na verdade, esse recorte e a inclusão, o Momunis trabalha isso não apenas nas escolas, você vê em todos os serviços. Exatamente. que o Momunis oferece. O Momunis, por si só, já é uma organização voltada à garantia de direitos. Sim. Né? Todos eles. E o racial, para nós, é o principal. Claro. Então, em todas as nossas atividades, a gente tem esse recorte. Em tudo que a gente faz. Se não estiver trabalhando, né? Exatamente. Exatamente. Está fugindo do propósito. Exatamente isso. Aí a gente vai ter na atividade 6, olha que interessante, a cultura afro-brasileira e africana. Elas estão juntas, na verdade. Assim, em termos de os costumes que foram passados, as tradições que foram passadas. Então, eu acredito que esse módulo vai ser um módulo bastante interessante pela visão multidisciplinar. Exatamente. Uma das coisas que as pessoas pensam quando a gente fala em cultura afro-brasileira, a gente está falando só na cultura artística. E não é. A ciência, ela é também parte dessa cultura. Porque, assim, a África, ela é muito anterior à cultura grega, por exemplo. Sim. Né? Então, muitos dos conhecimentos científicos que foram creditados, né, à Grécia, elas vêm da África. A gente vê na matemática, não foi? Matemática, principalmente, mas em todas as ciências. Né? Então, isso tem que ser trazido, né? Tem que ser falado. Né? Que muitas das coisas que foram creditadas para um período... Por que será que... Eu nunca pensei a respeito o porquê disso. Será que foi influência? Quer dizer, deve ter sido por influência dos brancos, claro. Óbvio, na hora sim. no contato com as pessoas, aí levar para a Grécia, por exemplo, achando... Porque está sob, né, o domínio eurocêntrico. Então, trazer para a Europa todo o conhecimento é o que as pessoas alegam enquanto superioridade. Tá. Né? Por isso que se perpetua até hoje essa superioridade europeia. Né? Então, tirar do continente africano esse conhecimento é tirar realmente a narrativa, tirar a história do lugar, é mover a história. Né? E é isso que as pessoas alegam a superioridade. Porque só se ensina que que as coisas aconteceram no mundo a partir da Europa, e não é. É um apagamento mesmo.
né, da história. Da história mundial, não é nem falando em etnia, falando da história no geral. Exatamente. É um apagamento, é deslocar a história para um outro lugar. Você está mudando completamente. Muda completamente. Agora a gente tem aqui, olha, este outro módulo, Brasil Africano. Esse eu gosto muito. Brasil Africano, Costumes e Tradições. Aí a gente já entra na questão da brasilidade. O que é o Brasil? Qual é o contexto brasileiro? Aí a gente fala... O Brasil brasileiro. Exatamente, o Brasil brasileiro. Como é que é essa cultura brasileira? Né? Como que é... Quem nós somos nessa história? Aí a gente vai falar do Brasil enquanto Brasil brasileiro mesmo. Ou seja, estaríamos nos situando... enquanto uma nação, enquanto um grupo étnico específico dentro desse mundo todo que a gente vive. Sem... desmerecer, mas ao mesmo tempo para fortalecer essa questão da brasilidade, né? O Brasil tem um costume, os brasileiros têm, né? Um costume que é muito ruim para perpetuar a nossa história e para validar a nossa história. As pessoas ficam, é o sangue lá, é italiano falando, é o gênio português. Gente, não é, nós somos brasileiros. Sim. Né? De pai, mãe, avós, na grande maioria, bisavós, tataravós nascidos em Brasil. Então não tem como a gente falar que nós somos de outro lugar, nós somos daqui. Nós somos daqui. Com as características de outros lugares. Trazemos herança, claro. Exatamente. Mas a gente não pode esquecer da nossa terra. O brasileiro realmente ele não tem esse lado cultural forte de valorizar o que é seu. É incrível. Porque se você for pensar o que é nosso, em primeiro lugar, qual é o povo nosso primário? É o indígena. O indígena. Se o indígena está sendo apagado porque remete a algo inferior, algo selvagem, algo que ninguém quer pertencer, então as pessoas não se ligam a isso. Não tem esse amor, não tem essa preocupação. E deveria ter orgulho, né? Exatamente, porque muitos do que a gente aprendeu na hora de falar, por exemplo, da alimentação, né? A nossa alimentação vem da onde? Da terra. Que delícia. E quando você vê as plantações que tem, você vê a mandioca, você vê todos os cereais. Aí está a questão da alimentação, né? Vem da terra. Terra que os indígenas já cultivam há muitos anos. As ervas, os chás. Exatamente. Que são ensinados e que realmente funcionam. Então, assim, realmente, o Brasil tem essa questão de não querer se vincular a essas questões que para eles é uma coisa ruim. É ruim você ser ligado ao indígena, é ruim você ser ligado ao negro, porque supostamente na cabeça das pessoas são raças inferiores. Sim. São etnias inferiores, é um povo inferior. E não querem copiar, querem... Exatamente. Aí, então, a gente tem depois aqui, olha, no módulo 8, Direito em Preto e Branco. É trabalhar com os educadores princípios constitucionais de igualdade. Exatamente, a questão da constituição jurídica do nosso país. Desde lá, pós a escravidão, né, por exemplo, falar de pontuar as legislações que contribuíram para deixar os afro-indígenas em situação de subserviência. Sempre ficar nessa posição. No lugar de fazer um up... Exatamente. E, no caso, trazendo aí para a questão da mulher, né, por que o empoderamento da mulher é necessário, principalmente nessa questão, é realmente a dificuldade que hoje, né, a gente enfrenta. Eu posso falar isso em causa própria, inclusive, como é difícil para as pessoas aceitarem uma mulher negra num lugar que não seja de subserviência. Quando ela não está nesse lugar, ela é o quê? Ela é prepotente, ela é arrogante, né? As pessoas enxergam a mulher negra, quando ela não se coloca nesse lugar, como uma mulher arrogante, uma mulher que é prepotente, uma mulher que é raivosa, né? Então, as pessoas... A mulher sofre mais com isso? Muito mais.
né? Porque as pessoas não querem nos tirar desse lugar de subserviência. Elas querem que nós fiquemos ali. Porque se colocar lá, tá tudo bem. Lógico. Agora, quando a gente não se coloca nesse lugar e se coloca enquanto protagonista de alguma coisa, protagonismo na ciência, protagonismo na educação, protagonismo nos negócios, aí a mulher negra, ela é o quê? Ela é arrogante, ela é prepotente, ela é uma pessoa raivosa, é uma pessoa... Então, esse projeto vem justamente para dar esse protagonismo para as mulheres a partir da educação. É uma visão do Banco do Brasil fantástica, né? Muito. Tinha que ser Banco do Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Bem adequado. A sketch que você comentou aqui no módulo 9, Silêncio Ensurdecedor, sketch teatral sobre racismo e violência. É uma sketch, com essa sketch a gente quer colocar o quê? Algumas situações que são presenciadas no cotidiano, na vida de todo mundo, e que são situações problemáticas de racismo que muitas vezes as pessoas não percebem, não querem ver ou simplesmente viram o olho, né? Para não participar daquilo. Então, assim, vai ser um momento bem interessante que as pessoas vão visualizar situações que elas já presenciaram muitas vezes. E que não se deram conta. Ou não quiseram não quiseram enxergar. Se colocar naquele lugar ali enquanto atores, né? Porque você pode ser um ator que sofre, né, uma situação, ou você pode ser aquele ator que combate. E aquele ator que sofre o problema, mas acho que ele não tem coragem, tem medo de enfrentar. Exatamente. Ou de falar, talvez ache que não vai ser ouvido. Exatamente. Não adianta nada falar. Não adianta nada, tem que tentar, né? Exatamente. Ou não adianta nada, você não vai sair vai sair do seu lugar. E aqui nós temos o décimo módulo, Não se cale, que a gente acabou de falar. Racismo e bullying nas escolas. Eu acho que esse é o mais difícil de todos eles trabalhar, porque é algo que não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de ter ou falta de conhecimento, é uma questão pessoal, é uma questão de escolha da pessoa, né? É uma questão que mexe muito mais com o foro íntimo, né, com o que as pessoas têm por dentro, não aquilo que elas vão aprender, né, de fora, na escola, no trabalho. É mais uma questão pessoal. Eu acho que esse é o mais difícil deles. É o mais difícil deles. Você mudar um costume, né, você mudar algo que já faz parte da vida das pessoas, e elas acham que está tudo bem, que é normal, é uma questão de gosto. É o jeitão. Mas o outro não liga. Então, você mudar tudo isso é mais difícil. Se tem a ver com o que você está falando, mas o que você comentou uma vez daquela mãe que levava uma criança na creche, que se trabalha o antirracismo, que tem toda essa cultura e desenvolve esse trabalho que o Momunis faz, e que ela não gostava, ela não queria entregar a filha para uma... Passamos por essa situação. Exatamente. Eu achei... Isso daí me marcou tanto, porque eu achei tão absurdo. Você leva o seu filho, que é o seu bem mais precioso, você leva para uma creche que você sabe o que é desenvolvido lá. Você sabe qual é a política, você sabe qual é o objetivo, o que é criança, o que é passado. E você não quer entregar na hora que uma pessoa negra vai receber? Exatamente. Eu acho que, assim, o racismo é a questão que as pessoas só se dão conta, muitas das vezes, quando não é algo que a pessoa já sabe, ela só se dá conta quando ela se depara com uma situação. Aí, no caso da sketch, pode-se trabalhar muito isso. Quando ela se depara com a situação, né? A pessoa acha que ela tá ok, ela não é racista, não é nada disso, mas é porque ela não tem contato, ela não convive, não faz parte do mundo dela. Enfim, quando de repente ela se depara com uma situação dessa, que ela realmente vai deixar o bem precioso dela, ela não quer deixar. Eu acho que nesse momento, não só ela percebe, como todo mundo ao redor dela percebe o racismo dela. Quando ela... E muitas vezes ela insiste, não, eu não sou racista. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o racismo muitas vezes se apresenta para o racista. Esse projeto, ele vai ser
assim, no primeiro momento, acredito que depois vai se abrir para outras profissões, para outro público. A ideia é justamente essa, é um projeto piloto realmente, e a gente quer expandir, quer levar essa formação para todos os outros segmentos. Porque, na verdade, vai começar com as educadoras, porque a educação, como a gente comentou aqui, é o ponto de base, Exato, absolutamente de tudo. E depois vai se expandir, porque vai ser extremamente importante Parabéns aqui para o Banco do Brasil, né? Muito. Para a Fundação Banco do Brasil, pelo trabalho, pelo cuidado. E o quanto eles estão empenhados em acompanhar esse projeto, em querer entender por que a gente quer trabalhar isso. Não é simplesmente criar, isso que eu notei na reunião que a gente teve lá. Não é questão só de criar um projeto, abre um edital, a gente faz e financia porque faz parte do negócio, do projeto. Não é isso. Não, eles querem saber, acompanhar, entender por que a gente quer trabalhar com essa demanda, qual é a necessidade, por que a gente identificou que isso é necessário. Então, isso tem sido bem interessante. A equipe tá de parabéns, o Banco do Brasil também, por essa iniciativa, assim, fantástica. E o coragem, né? Porque lançar um projeto piloto desse diante das dificuldades que já foram mencionadas aqui e outras... E ainda mais no momento de Brasil e de mundo, que as pessoas estão muito fechadas em si mesmas, né? Ninguém está querendo muito entender o lado do outro. Vai ser um desafio. É um desafio, mas só podia ser nesse momento também. Né? Onde tudo propicia para que as coisas aconteçam. Né? A necessidade desse trabalho se faz quando ele realmente se apresenta enquanto necessário. Né? Mas super importante isso que está acontecendo. Você vai ter mais notícias, a gente vai falar muito sobre isso, inscrições. Sim, a gente vai trazer os profissionais que vão trabalhar com a gente, vamos dar oportunidade também para quem participa, né, eventualmente vir para falar um pouco sobre a participação. Porque os depoimentos são assim, os depoimentos ilustram, né? Ilustram de uma maneira que tocam profundamente. Às vezes você fica ouvindo, você fica lendo, mas a hora que você tem alguém falando que ela traz a emoção, que ela traz o que realmente dá todo sentido ao que a gente faz. Faz exatamente todo sentido. Cláudia, acho que a gente deu conta hoje de dar uma pincelada no projeto Mulheres em Preto e Branco. Mas você sempre, continue ligado sempre aqui, porque você vai saber. E se você não for educadora, não tem problema. Conhece alguma? Vai lá fazer, porque avisa, pede para assistir o podcast, porque vai valer a pena. No nosso site, logo em breve, já vão estar as informações também, já vai tá tudo divulgado nas redes sociais. As pessoas vão se surpreender. Vai ser maravilhoso. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Valeu a gente estar aqui, valeu. Muito obrigada, como sempre, Kiko Palhato, por este espaço maravilhoso que quem vem e não conhece o podcast ainda fica apaixonado pelo lugar. Obrigada, Vinícius, como técnico aqui, acompanhando sempre o nosso trabalho. E você, né? Que se você não estiver aqui, também não faz sentido nós estarmos para conversar sobre temas variados. Um beijo, meu abraço e até a próxima semana. Até a próxima.